Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. E nós estamos aqui hoje no nosso estudo do Apocalipse, né? Hoje é a nossa parte de número 20 do nosso estudo, onde nós estamos aqui, nós entramos na grande tribulação. E no estudo passado, na parte 19, nós lemos ali a respeito dos selos, né? Nós estamos lá no capítulo 6 de Apocalipse. Nós lemos até o 6º selo, né? Só vou fazer uma leitura dele aqui novamente. O 6º selo de Apocalipse está lá no capítulo 6, lá no versículo 12, né? Diz assim, ó: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? No estudo passado nós terminamos ali, né, falando a respeito desse 6º selo. Nós já tivemos aqui um entendimento, né? E é super importante você estar assistindo os outros estudos que vieram antes desse, para você entender ali a cronologia, né, os acontecimentos ali passo a passo, né? Não adianta a pessoa pegar um vídeo nosso aqui e assistir, você não vai compreender, tem que ser sempre numa sequência, tá? Nós vimos ali a respeito do 6º selo, os flagelos que sobrevirão sobre essa terra, sobre os habitantes, no período da grande tribulação, onde virá esse grande sofrimento, grande tribulação, como nós já vimos aqui, um período de juízo, é um período de juízo, de condenação, onde o Senhor Deus vai tratar com Israel, e Israel vai se converter ao Senhor, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando aqui a respeito do capítulo 7 do livro do Apocalipse, onde tem um subtítulo que diz assim, ó: os 144 mil selados, os 144 mil selados de Israel. A Bíblia nos ensina, gente, que na grande tribulação o evangelho vai ser pregado, a salvação ainda vai ser oferecida para as pessoas. E a salvação vai ser pregada pelos 144 mil selados, vai ser pregado depois também pelas 2 testemunhas, que nós vamos chegar nisso lá na frente. E por último, um anjo de Deus, ele vai pregar um evangelho eterno também, o último chamado de Deus às pessoas ao arrependimento. E aqui vamos entender aqui, ó, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Olha isso. Entre o 6º selo e o 7º selo, a Bíblia nos dá aqui um intervalo. E ela fala assim: depois disso eu vi 4 seres viventes, né, que são os 4 anjos, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre toda a terra. Olha, a grande tribulação vai ser um período de manifestação do juízo de Deus e do poder de Deus, né? Semelhantemente, quando o Senhor manifestou o poder dele sobre o Egito, trazendo aquelas pragas, né? E só que isso vai ser numa proporção que nunca foi vista antes. O Senhor vai mandar os seus anjos segurarem os ventos, nenhum vento vai soprar sobre a terra. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores,
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Igreja, vai vir uma destruição pior ainda do que os 6 selos que nós já lemos até agora. Vai vir a destruição das trombetas e das taças. E esse anjo vai aparecer nesse momento aqui dizendo aos outros para não danificar a terra e nem o mar, até que eles venham selar na fronte os servos do nosso Deus. Aqueles que a gente vai ver aqui na sequência, que são aqueles que vão pregar a palavra, que vão levar a mensagem do arrependimento, do juízo de Deus sobre todos os povos nesse período. E essas pessoas precisam ser seladas, né? Selado significa ser reservado para Deus, significa ter a marca de Deus, a autoridade de Deus, né? O poder sobre ele, né? De Deus. Versículo 4, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Verso 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gaze, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. E da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. E da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Igreja, mais para frente a Bíblia vai falar a respeito deles. Ó, entenda isso. Muitos interpretam isso daqui falando, é a igreja. Isso aqui é a igreja que vai pregar na grande tribulação. E nós já compreendemos, nós já analisamos aqui já nos outros textos que nós já lemos aqui, que a igreja vai estar no céu com o Senhor. A igreja vai estar arrebatada. Outros também falam que 144.000 é um número simbólico, né? Que não é exatamente isso, é mais ou é menos, não. Eu prefiro acreditar exatamente como está escrito na Bíblia. Exatamente como está escrito na Bíblia. Isso aqui não é a igreja de jeito nenhum. E não é mais e nem menos de 144.000. A Bíblia dá o número exato, que são 12.000 de cada tribo do povo de Israel, aonde esses homens, que a Bíblia vai falar sobre eles mais para frente também. A Bíblia fala que esses homens nunca tiveram contato com mulher, a gente vai entender isso quando a gente chegar lá em Apocalipse também. São 144.000 homens selados, separados por Deus para levarem a mensagem do juízo de Deus e do arrependimento a todos os povos. Há também religiões, né, no mundo que diz que eles são 144.000, que só vai ser 144.000 salvos, né? Isso é um erro gigantesco, né? Um erro gigantesco. Tem religiões que ensinam isso, tem uma religião que ensina isso, né? Que eles são 144.000, que só vai ser 144.000 salvos, só total. E eles trabalham há tanto tempo aí fica uma conta, né? Que eles ficam lá, né? Acreditando que somente o povo deles que vai ser salvo e só vai ser 144.000. Mas isso é um erro gigantesco. Isso aqui vai ser na grande tribulação. Deus vai separar 144.000 homens, 12.000 homens de cada tribo. Homens que ele vai chamar, que ele vai selar. Homens que pelo mover do Espírito Santo serão chamados, serão santificados, né? A palavra santo significa separado. Eles serão separados para essa missão. Não é a igreja. A igreja é hoje, o tempo da graça é hoje, né? Esse tempo da igreja ela vai finalizar, nós já estudamos tudo isso. Então isso daqui serão 12.000 homens que vão pregar o evangelho e serão chamados por Deus, tá? Mais para frente, Apocalipse aqui, a Bíblia vai falar a respeito dele. E também, entre o 6º selo e o 7º selo, tem esse intervalo que a Bíblia fala inicialmente desses 144.000. E no versículo 9 em diante, a Bíblia fala sobre a visão dos glorificados. Há um intervalo aqui entre o 6º e o 7º selo, onde Deus revela isso para João, e ali escreveu, versículo 9 diz assim, a visão dos glorificados, diz assim, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha isso. O apóstolo João, Deus revelou isso para ele no céu, uma grande multidão inumerável de salvos.
Pessoas vestidas de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, diante do trono de Deus e do trono do Cordeiro, adorando e louvando a Deus, né? Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Somente a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pertence a salvação. Você vai ver daqui a pouco aqui que essa multidão são todos aqueles que serão salvos na grande tribulação. Todos aqueles que serão salvos na grande tribulação. E a salvação na grande tribulação será paga será um preço alto que será com a própria vida, né? Com uma morte de decapitação, que você vai ver mais pra frente quando a gente chegar lá em Apocalipse. Então havia ali uma multidão declarando, uma multidão de salvos que Deus já revelou, já mostrou ali para o apóstolo João, né? Declarando que só o Senhor e somente ao Senhor Jesus pertence a salvação, a mais ninguém, né? O povo que desprezou o convite da graça para ser noiva do Cordeiro, a igreja já no céu, mas a salvação vai se estender sobre toda a terra. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, que já vimos isso, que representa a igreja, e os 4 seres viventes, que são aqueles anjos que nós também já vimos, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, que quer dizer aqui assim seja. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém, igreja. Nós já vimos essa declaração do verso 12 algumas vezes aqui em Apocalipse. Ao Senhor é toda a honra, é toda a glória, é todo o louvor, toda a sabedoria, toda a majestade, toda é do Senhor. Igreja, isso aqui é uma característica de quem é salvo. Quem é salvo reconhece que tudo é de Deus, tudo vem de Deus e que só Ele é grande, só Ele é poderoso, né? Reconhecer salvo, gente, é reconhecer a grandeza de Deus. E isso é com a vida, isso é no coração, né? E esses salvos é que uma multidão inumerável vão estar diante do trono louvando a Deus, bendizendo a Deus, né? Versículo 13. Apocalipse capítulo 7, tá? Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Igreja, um dos anciãos tomaram a palavra e perguntou para o apóstolo João: esses que se vestem de vestiduras brancas, né? Está escrito de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Igreja, toda vez que você vê na Bíblia sendo feita uma pergunta, várias vezes na Bíblia você vê Deus fazendo uma pergunta. Aqui os anciãos representam a igreja que vão estar no céu. Aí alguém pergunta assim: mas se eles estão fazendo uma pergunta porque eles não sabiam o que era? Não. Todas as vezes na Bíblia que você vê Deus fazendo uma pergunta, ou nesse caso aqui a igreja de Cristo fazendo uma pergunta, não é porque não sabe da resposta, é porque sabe. Mas isso é que chama, toda vez na Bíblia que você vê Deus fazendo uma pergunta, é Deus chamando o homem para arrazoar, para pensar com ele. É Deus chamando o homem para o entendimento, para compreender, para ter compreensão. Nós já lemos aqui em Apocalipse várias vezes o Senhor Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Várias vezes. É dever nosso compreendermos. Quando ele fala quem são esses, de onde eles vieram, não é porque não sabe, é chamando os leitores de hoje e todos aqueles que vão ler essa palavra que até o fim dos dias a pesquisar, a analisar, a dedicar um tempo ao exame, ao estudo, na oração e na perseverança da palavra para ter a compreensão verdadeira, né? Versículo 14, ó. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha isso. São esses os que vêm da grande tribulação, período de 7 anos, aonde haverá salvação. Mas esse povo aqui não é a igreja de Cristo. São salvos da grande tribulação. Não é a igreja do Cordeiro. A esses daqui, eles vão herdar o reino de Deus.
eles vão herdar, mas não como noiva do Cordeiro. Não terão galardão da igreja, não terão galardão da noiva. Serão milhões e milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, que vão se converter a Jesus Cristo, como está escrito aqui, né? Versículo 14, na metade. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma multidão que Deus mostrou para o apóstolo João que vão vir da grande tribulação. Que virão daquele período terrível de 7 anos, em meio a dores, angústias, a situações terríveis, e pagando com a própria vida. Quando diz pagando com a própria vida, é lógico que foi Cristo que pagou a salvação para nós lá naquela cruz. Mas a salvação nessa época aqui não vai ser em paz como é dada hoje para nós, ou para a maioria de nós. Vai ser um período onde todos aqueles que quiserem ser salvos serão mortos por causa disso, né? Serão perseguidos terrivelmente. E em versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha isso. Foi revelado para João que esses são aqueles que servem a Deus, razão porque servem a Deus de dia e de noite no seu tabernáculo. Tabernáculo eterno. O apóstolo João viu essa multidão diante do trono de Deus nos céus. Essa multidão durante todo esse período de 7 anos aqui. Os que vão sendo salvos, como nós já lemos aqui, acho que 1 ou 2 estudos atrás, né? Que quando foi aberto ali um dos selos, acho que foi o 5º selo, se eu não me engano, né? O apóstolo João, ele viu as almas debaixo do altar de Deus clamando, e foi dada uma vestidura branca para eles, e foi dito para eles que eles aguardassem até que se cumprissem o número dos seus irmãos que também seriam salvos na grande tribulação, né? Acho que foi o 5º selo, exatamente. Versículo 9 do capítulo 6, né? Verso 9, 10 e 11. E esses são salvos da grande tribulação, que foi revelado a ele. Continuando aqui, ó, versículo 16. Aí, olha a promessa do Senhor Jesus para eles. Jamais terão fome. Por quê? Você vai ver mais para frente sobre o regime que o anticristo vai colocar sobre essa terra, sobre esse período desses 7 anos. E vai reinar sobre esses 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio iniciais. Onde todos eles passarão coisas terríveis, né? Por isso que Jesus Cristo faz um contraponto dizendo, ó, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Olha isso. Gente, esses 2 versículos, 16 e 17, não é para a igreja, não é para hoje. Esses 2 versículos aqui são promessas para aqueles que vão estar na grande tribulação, que não subiram no arrebatamento da igreja, porque não era igreja de Cristo, porque desprezaram a oportunidade que tiveram da salvação na época da graça. Então verá esse período de juízo, mas bilhões e bilhões de pessoas vão se arrepender e vão aceitar Cristo. Isso é uma promessa. Essa palavra aqui, ó, vai ser declarada para esses povos na grande tribulação. Está escrito para nós aqui hoje, mas essa palavra vai ser declarada para eles, pelos 144 mil selados. Essa palavra vai ser dada, vai ser onde as pessoas vão se apegar, porque ali será um período de grande fome, de grande sede, de grande calor, tormento, sofrimento, que nós já vimos um pouco até o 7º selo e vai ter muito mais ainda. E ali o Cordeiro promete para eles, ali é onde eles vão se apegar com todas as forças ao Senhor Jesus Cristo. E Deus, vamos ler de novo só o versículo 17, ó. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós precisamos ter essa compreensão, gente. Existem os salvos do Antigo Testamento, que a Bíblia fala sobre eles, tá? Salvos do Antigo Testamento, que a gente vai falar sobre eles mais para frente, quando chegar lá no capítulo 19, se eu não me engano. Existem os salvos da presente era, que é os salvos da Igreja de Cristo, a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E existe também o 3º grupo de salvos, que são salvos da grande tribulação.
Para cada um deles, Deus tem um propósito, mas o mais glorioso é o propósito da igreja do Senhor. Para cada um deles, Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas promessas, né? E as promessas maiores e ricas são para a igreja de Cristo, para o povo que hoje aceitar o Senhor Jesus e se fazer noiva dele, né? Fazer parte do corpo de Cristo. Então a gente precisa ter essa compreensão dentro da Bíblia, a gente precisa analisar dentro da Bíblia. É igual, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, mais de 8.000. Só que a gente também precisa entender isso. Tem promessa na Bíblia que é só para Israel, tem promessa na Bíblia que é só para a igreja de Cristo, só para os salvos. E tem promessa na Bíblia que é para aqueles que, os gentios, aqueles que rejeitam a salvação hoje, mas que vão aceitar. Há promessas de Deus como essas daqui que é só no período da grande tribulação, elas não são para hoje. Há promessas que o Senhor fez para a igreja, que prometeu que vai enxugar dos olhos toda a lágrima, como a gente vai ler lá na frente sobre o novo céu e uma nova terra, né? E só que a gente precisa ter sempre essa compreensão, por isso que a gente precisa analisar a Bíblia. E a gente vai falar fundo sobre isso quando a gente chegar lá no capítulo 19. Quando a gente chegar lá no capítulo 19, a gente vai falar fundo a esse respeito. Da gente aprender a diferenciar para quem são as promessas, o tempo da promessa. A promessa que é para hoje, a promessa que é só para depois, né, para os tempos eternos. Quando a gente chegar no capítulo 19, a gente vai estudar mais esse respeito. Então o capítulo 7 foi um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, que fala inicialmente dos 144.000 selados, que vai voltar a falar sobre eles depois em Apocalipse, a gente vai mais a fundo sobre eles. E aqui Deus também dá uma visão dos glorificados no céu e fala sobre o período de grande salvação que vai ser na grande tribulação. Porém, pagando um alto preço. Todos serão mortos, todos serão decapitados ou mortos pelos flagelos que vão cair sobre essa terra, né? Aí aqui, gente, no capítulo 8, a Bíblia ela retorna falando a respeito do sétimo selo, né? Vamos ler, ó. Capítulo 8, acima do versículo 1 tem um subtítulo que diz assim: o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. O sétimo selo vai ser aberto por Cristo. O versículo 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Olha isso. O Senhor Jesus vai abrir o sétimo selo da escritura selada da terra. E ali vai dar início a um grupo de flagelos piores do que os flagelos dos selos que nós já vimos aqui. A Bíblia diz que quando esse sétimo selo foi aberto, o apóstolo João fez uma declaração que vai haver um silêncio no céu de cerca de meia hora. Um silêncio de espanto, de expectativa pelas coisas que sobrevirão sobre a terra. Vai ser um período de juízo tremendo. E todo o céu, os anjos e os salvos estarão ali com o Senhor Jesus Cristo, acompanhando tudo. Quando esse sétimo selo for aberto, vai haver grande expectativa. Eu não digo terror, né? Porque quem está no céu não vai ter mais terror, não vai ter mais nada disso. Mas vai ser um grande silêncio no céu. Eu acredito que ali pelo Espírito Santo, pelo discernimento que Deus vai dar a todos os salvos no céu, que todos compreenderão o que vai vir sobre essa terra. Todos eles. Haverá uma grande compreensão sobre o que vai acontecer. Houve um grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas, né? Trombetas nós já analisamos aqui antes, né? Que trombeta representa o juízo. Nós vimos aqui, né, sobre o estudo do arrebatamento da igreja, não sei se foi no capítulo 13 do estudo 14, nós falamos ali sobre a trombeta de Deus, né, que dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor dará ordem, a igreja vai ser levada. Só que nós explicamos isso bem lá no capítulo 13 ou 14, tá, sobre as trombetas. Não são essas trombetas aqui, essas trombetas aqui são de juízo. As trombetas que a trombeta que o Senhor vai tocar para que a igreja seja levada para o céu, é uma trombeta de glória, de salvação. Essa aqui é uma trombeta de juízo. Então, quando o Senhor Jesus abrir esse sétimo selo, o apóstolo João viu 7 anjos diante do trono de Deus, e cada um com uma trombeta na mão. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo.
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha isso. Um incensário, né, uma correntinha, vamos colocar assim, um triângulo de correntinha com um pratinho, né, outro questão embaixo, e colocado nele incenso ali, que era aceso, que fumegava todo o local ali, né? E ali o apóstolo João, ele viu um incensário, e dentro dele, ali Deus deu discernimento, que são as orações de todos os santos que vão estar ali, né? A oração dos salvos, aqueles que vão estar aqui na terra, né? Entre outros mistérios, né? Que só Deus sabe, né? E continuando, ó, versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Meu Deus do céu. O apóstolo João, ele viu esse anjo pegando, como está aqui, o anjo, versículo 5, tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e terremotos, igreja. Hoje, as pessoas desprezam o poder de Deus, o chamado de Deus, o mover de Deus. As pessoas escarnecem. A Bíblia fala sobre os escarnecedores. Eles zombam de palavras como essa. Zombam do poder de Deus. Zombam. O ser humano está tão longe, está tantos anos longe, distante do mover espiritual de Deus, que o ser humano escarnece. Mas esse período aqui, como nós já vimos antes, todas as nações saberão quem vai derramar aquele juízo. Esse anjo vai encher o incensário dele com fogo do altar e vai lançar sobre a terra, né? E vai haver trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. Gente, misericórdia. Não dá nem para ter a compreensão do terror que vai ser isso daqui. Ali não vai ter rico, não vai ter pobre, forte, fraco, poderoso, político. Ali vai ser todo mundo, todos ali serão arrasados, né? O pavor, o terror vai tomar conta de todos. A igreja vai ser um período como só uma comparação minúscula. Só o povo do Egito viu algo que vai ser assim. Mas é pequeno o que o povo do Egito viu da ira e do juízo de Deus com que toda a terra vai vir. E no versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Versículo 7, a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Igreja, olha isso. O anjo vai tocar a primeira trombeta. E ele viu ali a primeira trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra e foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Igreja, olha que coisa terrível isso. Houve os 7 selos, que são juízos que Deus vai derramar. Agora as trombetas vão ser piores do que os selos. E depois vai vir o juízo das 7 taças. Quando esse primeiro anjo tocar essa primeira trombeta, a 1/3 parte da terra vai ser queimada. Imagina isso. A 1/3 parte das árvores, da erva verde. Agora você imagina milhões e milhões de pessoas que não vão morrer quando essa primeira trombeta for tocada. Imagina isso. Imagina o pânico, o pavor, a destruição que vai tomar conta do mundo todo. Do mundo todo. Hoje o ser humano zomba, hoje o ser humano escarnece, porque se esconde atrás do seu dinheiro, da sua força, de uma falsa paz que tem nesse mundo aí. Mas nesse período aqui, gente, não vai ter forte. Não vai existir poder algum que possa salvar a humanidade. Deus, ele vai destruir com tudo aquilo que o ser humano se apega. Deus vai destruir todas as bases humanas e do inferno. Tudo que o homem se apega, Deus vai destruir.
Deus vai trazer, vai ser aberto 7 selos e vai ter os seus juízos. Vai ser tocadas 7 trombetas e vai ter os seus juízos. E depois vai ter as 7 taças, que vai ser pior do que tudo que você vai ler nos selos e nas trombetas aqui. Deus vai destruir, Deus vai abalar com toda essa terra. Período de grande tribulação é um período de juízo, período de terror, de grande sofrimento, né? Então imagina isso. Isso daqui não é figurado não, tá, gente? Isso aqui vai acontecer. A terça parte dessa terra vai pegar fogo, né? Versículo 8, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha isso. Quando o segundo anjo tocar essa trombeta, o apóstolo João viu como uma grande montanha ardendo em fogo, né? Um meteoro, né? Como a gente tem os nomes hoje. Asteroide é um corpo maior, né? De um corpo celeste maior. Ou meteoro, um asteroide, mas ele viu uma grande montanha ardendo em fogo vindo. Lembrando que nós já vimos aqui que no sexto selo, esse céu ele vai ser recolhido, tá? Se você não assistiu o estudo passado, você assista. O sexto selo, quando Jesus abrir o céu, vai ser recolhido. A terra vai ficar à mercê de todos os corpos celestes, vão cair, ou como nós vimos no estudo passado, né? Hoje nós temos a nossa atmosfera, milhões e milhões de corpos celestes vêm do espaço todos os dias e entram na nossa terra, só que eles são dissipados na nossa atmosfera. No sexto selo aqui, a terra, o céu vai ser recolhido, não vai haver mais segurança nenhuma. Então, quando esse segundo anjo tocar essa trombeta, vamos ler de novo o verso 8, ó. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha isso. A terça parte do mar vai se tornar em sangue. A terça parte de toda a vida existente no mar vai morrer. Só que o juízo da taça vai ser pior ainda para o mar. Aqui você viu na primeira trombeta, Deus vai trazer juízo sobre a terça parte da natureza, né, das árvores, de tudo vai se queimar nessa terra. Agora a segunda é Deus trazendo juízo sobre a terça parte do mar e da toda a vida que há no mar, e também a terça parte das embarcações, né? Tudo isso também vai ser destruído nesse período. É Deus trazendo juízo, é Deus destruindo tudo aquilo que o homem se apoia, tudo aquilo que o homem coloca sua confiança, né? Terceira trombeta, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. Absinto significa uma substância venenosa, né? Quando esse terceiro anjo tocar essa trombeta, o apóstolo João ele viu uma grande estrela ardendo como tocha, caindo sobre a terça parte dos rios e da água. É ali Deus contaminando, trazendo juízo sobre a terça parte da água doce, né? Que a terra já vai estar terrível. Agora imagina isso. Por isso que você leu comigo lá também no versículo 17 e 16, tá? Vai ser um período de fome. No capítulo 7, nós vemos versículo 16 e 17. Lembra que Jesus prometeu: nunca mais terão fome, não terão sede, nem cairá sobre eles calor algum. Mas esse povo que vai ser salvo na visão dos glorificados do versículo 9, eles vão passar por tudo isso daqui. Imagina isso, a terça parte da água da terra vai ser contaminada. Imagina a sede que os povos não terão, a fome, imagina o calor, gente, como vai ferver essa terra. Imagina como isso vai ferver, a terça parte da terra pegando fogo. Esse segundo corpo celeste, a segunda estrela ardendo em chamas, que vai cair como absinto, vai contaminar, vai cair sobre a terra, mas com o poder de Deus vai contaminar a terça parte da água doce, né? Versículo 11, ó. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, né? Uma água venenosa que não dá para beber. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Imagina isso. Grande tribulação, juízo.
E ainda pior ainda é o juízo eterno do inferno e do lago de fogo. E a salvação sendo estendida para as pessoas. E Deus querendo livrar o povo do juízo. Livrar. O Senhor aqui já vai ter levado a sua noiva, a sua igreja, vai ter sido levada. Imagina isso, a terça parte da terra pegando fogo. A terça parte de todos os peixes, toda a vida do mar morta. A terça parte do mar se tornado em sangue. Imaginem isso agora, a terça parte das águas, né, vão se tornar amargosas. Terça parte da água dos rios, toda fonte de água doce vai se tornar amarga. E como está escrito no finalzinho do versículo 11, ó. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Imagina isso. A terra pegando fogo, o céu recolhido. Tormentos e juízos caindo constantemente sobre essa terra. As pessoas vão beber água por causa da sede, o calor, o terror. E vão morrer por causa dessas águas amargosas. Morrer de sede, né? Sendo destruídas. Imagina o grande sofrimento. E o pior de tudo isso é indo todos para o inferno, preparados para o juízo de Deus eternos, para depois serem jogados no lago de fogo. Que é o que nós vamos ver quando a gente chegar lá no capítulo 20, né? Versículo 12. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Olha isso. Da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Igreja, olha isso. A quarta trombeta vai ser ferida a terça parte do sol. Vai perder o seu brilho, 1/3. Vai ser também ferida a terça parte da lua, para não dar sua claridade. E a terça parte das estrelas. Juízo de Deus, o quarto juízo de Deus, é sobre o sol, a lua e as estrelas. A criação de Deus, que Deus fez lá em Gênesis, no capítulo 1, colocou o homem nessa terra, para que o homem servisse e adorasse a Deus. E o homem passou a adorar o sol, o homem adora a lua, o homem adora e se guia pelas estrelas, que isso é um erro gigantesco, tudo isso é idolatria. E ali Deus vai trazer juízo sobre tudo aquilo que o homem se apoia. Só que por enquanto é só 1/3. Agora você imagina a bagunça que isso não vai acontecer no sistema da Terra. Imagina isso, a bagunça. A terça parte do sol vai perder a sua força. Imagina a bagunça que isso não vai fazer na temperatura na Terra. Imagina isso. Os terremotos que nós já vimos aqui que vai acontecer. Imagina, gente, e tudo isso num período que vai se estender em 7 anos. Imagina, em 7 anos. Um juízo sobre o outro. Um juízo sobre o outro. Terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que não brilhasse. Imagina, gente, esse mundo, por um longo tempo, sem energia, sem nada, Deus vai tocar no sol e os homens vão se aterrorizar por causa disso. O próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus que haveria sinais no céu, né, no sol e na lua e nas estrelas. E aqui tem várias passagens que nós lemos aqui que as estrelas do céu vão cair também sobre a terra. Imagina o pavor, a destruição que vai ser trazida sobre esse planeta, sobre as pessoas que vão estar aqui, né? Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Meu Deus, imagina. O apóstolo João viu uma águia no céu. Deus mostrou para ele, e ali ela, como está escrito aqui, né? E ela dizia em grande voz: 3 ais, 3 ais. Ai, 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 dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Até agora serão tocadas 4 trombetas, é onde nós lemos aqui. Deus vai trazer juízo, vai queimar a terça parte de toda a erva verde, toda a natureza vai ser queimada. A terça parte da vida do mar e da água dos rios vai se tornar em sangue. O outro juízo que nós vemos aqui, né?
a terça parte da água doce, né, vai se tornar amargosa. E o quarto juízo vai vir sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas. Deus destruindo tudo que ele criou para que abençoasse o homem, só que ali vai chegar o tempo do fim. O fim vai chegar. Essa terra, como nós conhecemos, ela vai ser destruída para que haja um novo céu e uma nova terra. Para que haja os tempos eternos com o Senhor. O Senhor Jesus, ele vai descer aqui, ele vai reinar aqui durante 1000 anos. E a gente vai estudar isso a fundo quando a gente chegar lá no capítulo 19. Mas para Jesus estabelecer o reino milenar dele aqui, ele vai destruir, ele vai abalar, ele vai destruir com tudo aquilo que o homem confia, né? Vamos ler aqui a quinta trombeta, eu acho que a gente finaliza nela por hoje, tá? Versículo 9, ó. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Igreja, essa estrela aqui é diferente das outras que nós vemos aqui. As outras estrelas, nós vimos que são corpos celestes que virão do céu. Né? Montanha como ardendo fogo, uma estrela é uma bola de fogo gigante, como nós já lemos aqui, que é absinto, que vai contaminar. Só que essa estrela aqui da quinta trombeta, provavelmente ela deve ser Satanás. Provavelmente. Essa estrela caída no céu da terra não é um corpo celeste, é um espírito maligno, provavelmente o próprio diabo, né? O próprio Satanás. Versículo, vamos ler de novo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Acho que aqui no livro de Apocalipse, a Bíblia vai falar do poço do abismo, acho que 4 vezes, né? Acho que aqui é a primeira. Igreja, poço do abismo é o lugar onde estão os piores demônios, os piores. Os piores demônios que existem, eles estão presos. Eles estão separados em cadeias eternas para juízo. Você quer ver, ó? Dá uma segurada onde você tá. Acho que tá lá em 2 Pedro, se eu não me engano. Se você quiser poder abrir rapidinho, acho que é 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro. Lá no capítulo 2. Lá no capítulo 2, lá no versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Olha aqui. Há uma classe de demônios que eram os anjos de Deus, que quando eles pecaram, eles foram precipitados para o inferno. Há uma classe de demônios que eles estão em abismos de trevas, eles estão guardados. Eles estão reservados para o quê? Finalzinho do versículo 4, 2 Pedro 2,4. Em abismos de trevas, reservando-os para juízo. Entenda isso. O Senhor Deus é o Senhor dos exércitos. Ele tem exércitos de tudo, inclusive de demônios. Quando a gente terminar o estudo do livro do Apocalipse, a gente vai fazer um estudo sobre o Espírito Santo e mais para frente a gente vai fazer um estudo sobre guerra espiritual. A gente vai entender isso melhor. Deus, ele tem reservado no inferno demônios que são só para juízo, para épocas determinadas que vão trazer juízo sobre os homens, que vai ser na grande tribulação. E quando esse anjo tocar essa quinta trombeta, como o apóstolo João viu uma grande estrela caída no céu da terra, provavelmente Satanás, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, né? Apocalipse 9:1. Poço do abismo é uma prisão no inferno, onde estão os piores demônios, os piores. Demônios terríveis que estão reservados para juízo, estão guardados lá. Há bilhões e bilhões de anos eles estão guardados num lugar, no inferno, que é chamado de Poço do Abismo. O pior lugar de todos, onde estão reservados demônios terríveis que serão liberados nessa terra quando essa primeira trombeta vai tocar. Aí alguém fala, mas os demônios estão tudo presos no inferno? Lógico que não. Bilhões e bilhões e bilhões, eles estão soltos em toda a terra, trazendo todo tipo de maldade, principalmente rebelião contra Deus. Mas os piores demônios que existem, eles ainda estão fechados no poço do abismo. Mas Satanás vai receber a chave de lá. Ele vai receber a chave.
Ele vai abrir, né? Versículo 2, ó. Ela, né, a chave, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Meu Deus do céu. Imagina isso. Pode ser, a terra vai se rachar, um grande vulcão vai explodir, não sei. Mas o apóstolo disse que quando a chave, quando essa estrela caída do céu pegar a chave e abrir o poço do abismo, vai subir uma fumaceira terrível, uma grande fornalha vai se abrir nessa terra. Uma grande fornalha vai se abrir nessa terra. E a Bíblia diz que a fumaça dela, ó, e da fumaceira do poço, escureceu-se o sol e o ar. Meu Deus do céu. Olha isso. Imagina quando a terra se abrir, ou um vulcão vai explodir, não sei, mas vai se abrir esse poço nessa terra, que ele vai se abrir a ponta. E aí a fumaceira que vai sair desse poço, do abismo, onde estão esses piores demônios, vai escurecer o sol e o ar. Olha isso. Imagina isso. O sol escurecido, não vai ter energia elétrica, tudo vai estar devastado na terra. O sol escurecido, uma escuridão nessa terra aqui. A terça parte da lua também não vai brilhar, as estrelas do céu também não vão brilhar, não vai ter quase luz nenhuma. E até o ar vai se escurecer. E sobrenaturalmente Deus não vai permitir que essas pessoas morram por causa do ar escuro, mas pelo poder de Deus o ar vai se escurecer, por causa dessa fumaceira que vai vir do inferno, vai vir do poço do abismo, vai tomar... Gente, vai encher essa terra toda. Imagina o pavor, a destruição da humanidade que vai ver tudo isso acontecer. Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. A Bíblia chama esses demônios de gafanhotos. Como também fala lá no livro de Joel, a Bíblia fala sobre uma classe de demônio que está lá no livro de Joel, na sua Bíblia. Fala do gafanhoto, devorador, migrador, cortador, destruidor. Só que mesmo esses demônios que estão na terra hoje, o gafanhoto, o cortador, o migrador, o destruidor, mesmo eles não se comparam com esses demônios aqui, ó. E a Bíblia diz que o apóstolo João olhou e viu, semelhante a gafanhotos, saindo do poço do abismo e vindo para essa terra. E a Bíblia diz aqui, no finalzinho do versículo 3, E foi-lhes dado poder como tem os escorpiões da terra. Verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Gente, olha isso. Uma multidão, milhões e milhões e milhões de demônios que vão vir para essa terra aqui. E as pessoas vão ver, tá? As pessoas vão ver com seus olhos. Elas vão ver. E esses demônios vão ter um poder como um escorpião da terra. E foi-lhes dito que eles não causassem dano a nada, a erva verde, natureza, nem a nada. Somente a uma classe de pessoas. Aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Na grande tribulação vai ter dois grupos de pessoas que vão ter o selo de Deus. Dois. Os 144 mil selados, que são os 12 mil, né? 144 mil judeus que vão pregar. Esse grupo, os demônios, não vão poder ferroar. E terão os discípulos deles que são salvos. São aqueles que vão aceitar Cristo, esses também não serão atingidos ali na grande tribulação. Mas esses demônios, vamos ler de novo aqui, ó, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, né? Quando fala homem, homem e mulher, tá? Homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. 144 mil vão estar aqui e vão ser preservados. Os salvos também, eles vão estar aqui também, e desse tipo de morte aqui, eles vão ser preservados. Mas esses demônios vão sair ferroando todas as pessoas que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Todos eles. Versículo 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Igreja, esse aqui é o único flagelo que a Bíblia dá um tempo, que fala exatamente o tempo que ele vai agir. Imagina isso.
O poço do abismo vai ser aberto nessa terra. Uma grande fornalha vai se abrir nesse planeta que esses demônios vão começar a sair de lá. Um semelhança de um enxame de gafanhoto ali. Milhões e milhões vão vir sobre essa terra e vão começar a ferrar as pessoas. E essas pessoas, elas não vão morrer, mas elas vão ficar com um tormento terrível no corpo e na alma, tá? Um tormento terrível no corpo e na alma, que vai durar exatamente 5 meses. Olha isso, 5 meses. 5 meses, noite e dia. Você vai ver daqui a pouco aqui, 5 meses, noite e dia. Noite e dia não, né? Porque não vai ter dia, porque durante 5 meses o sol vai se escurecer, tá? Durante 5 meses esse ar vai se tornar escuro, como nós vimos aqui, tá? E você vai ver aqui daqui a pouco que as pessoas vão tentar se matar, mas elas não vão conseguir. Você vai ver isso aqui daqui a pouco. Imagina isso. 5 meses, escuridão total na Terra. 5 meses, o ar escuro, o sol escuro, como nós já lemos aqui. E esses demônios, como gafanhotos, as pessoas vão vê-los. As pessoas vão ver esses demônios. E eles vão ferroar as pessoas. E essa dor vai durar 5 meses sem parar. Acredito eu que a pior dor, elas vão sentir uma dor no corpo terrível, mas acredito eu que a pior dor ainda vai ser na alma delas. A pior dor vai ser na alma. Elas vão ser ferroadas por esses demônios que estão lá hoje. Eles estão lá na profundeza dessa terra aqui, num lugar que a Bíblia chama de poço do abismo. Durante 5 meses, né? Vamos ler de novo o versículo 5. Foi-lhes dado não que as matassem, e sim que as atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Igreja, olha isso. As pessoas vão dar tiro na própria cabeça, mas Deus não vai deixar ninguém morrer. Ninguém vai morrer. As pessoas vão se jogar de prédio, vão tentar se matar, mas Deus não vai deixar, permitir com que ninguém morra. As pessoas vão sofrer durante 5 meses. 5 meses onde não vai poder dormir, onde não vão poder comer. Mas você tá louco, 5 meses a pessoa vai morrer sem comer, sem beber. Não. Pela ordem de Deus, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. 5 meses sem comer, sem beber, ardente fome e sede eles vão ter, mas vão ficar se recontorcendo com dores. E Deus não vai deixar ninguém morrer. Ninguém. Hoje, se uma pessoa fica 30 dias, 20 dias, 20, 30 dias sem comer ou sem beber, ela já pode morrer, ela já morre, muitos já morrem. Agora imagina 5 meses. Então não adianta falar do natural. Não adianta. Porque o natural desse mundo, tudo vai ser mudado. Isso aqui vai ser um juízo de Deus. E a Bíblia diz aqui, olha o versículo 6 de novo. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. As pessoas vão querer morrer para poder acabar com aquele tormento delas. 5 meses, mas elas não vão achar mais a morte. Vão se matar, vão dar tiro na cabeça, vão se jogar de prédio, vão fazer um monte de loucura. E Deus não vai deixar ninguém morrer, vai ser sofrimento, juízo. A gente tem que entender isso, gente. A graça hoje ela é oferecida para quê? Para que as pessoas não caiam em juízo. A Bíblia ensina que o juízo de Deus não tem misericórdia. Quando a gente chegar lá em Apocalipse, acho que é o capítulo 21, que a Bíblia fala sobre o juízo do trono de Deus, que ali vai ser julgado todos os que são condenados eternamente, ali a gente vai a fundo a respeito de juízo, tá? Misericórdia de Deus hoje é estendida para que as pessoas não entrem em juízo. Tem muita gente que fala assim, só Deus pode me julgar, igreja. Deus não quer julgar ninguém, não quer. Quando a gente chegar no capítulo 21 de Apocalipse, eu vou estudar isso com você. Deus não quer julgar ninguém. A misericórdia é oferecida, a graça é oferecida para que ninguém entre em juízo. O povo de Deus, ele é justo, ele é justificado. E quem é justificado não entra em juízo. A igreja de Cristo, ela é justa, ela não entra em juízo, ela não entra. Esses demônios vão sair ferroando todas as pessoas que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A igreja vai estar no céu salva e gloriosa com Cristo. Vai ter os 144 mil que esses demônios não vão ferroar. E os salvos também que assentaram a Cristo também eles não vão ferroar. Mas a partir do momento que essa quinta trombeta for tocada, não vai adiantar mais a querer aceitar Jesus aqui, quando a pessoa for ferroada para esses demônios. Quando essa quinta trombeta for tocada, vai ter um período de 5 meses que ninguém vai ser salvo. Vai ser só tormento, só tormento.
o sol escurecido, o ar escurecido. Imagina, gente, isso aqui é uma coisa inimaginável. Uma coisa, meu Deus do céu. 5 meses de escuridão e tormento. A morte vai fugir deles. Ó, versículo 6. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Não vai adiantar. A morte vai fugir 5 meses. Não adiantar, sofrimento constante. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Ó, vai montando isso na sua cabeça. O apóstolo João viu esses demônios e falou: o aspecto desses gafanhotos é semelhante a cavalo. Olha isso, corpo de, semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Olha isso. O apóstolo João viu esses demônios e falou: o corpo deles é aspecto a cavalos preparados para a peleja. Os cavalos de antigamente, quando iam para a guerra, os homens colocavam armadura nos cavalos. E ele viu esses demônios e falou que o rosto dele era como o rosto de homem. Vai montando isso. Aspecto de cavalo com rosto de homem. Rosto de homem significa que esses demônios, eles são seres que pensam, seres, entre aspas, inteligentes, racionais. Rosto como rosto de homem. Não vai haver lugar para se esconder. Eles vão vir preparados para a peleja. Porque na sua fraqueza, o homem vai tentar combater eles. Na sua fraqueza. Os homens vão pegar em armas, vão tentar combater eles de algum jeito. Mas imagina isso. Sol escuro, o sol não vai brilhar durante 5 meses. O ar vai se tornar escuro, com a fumaceira que vai sair dessa fornalha aqui. Os homens com as suas armas ali vão tentar combater eles. Mas isso vai ser impossível, Seu rosto como o rosto de homem, que representa que são seres pensantes. Versículo 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Olha que coisa horrível isso. Corpo de cavalo, rosto de homem, cabelos como cabelos de mulher. Meu Deus do céu. Só com o pior aspecto possível, Verso 8. Cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Olha isso. Dentes como dentes de leão, rosto como rosto de homem, mas um rosto terrível e perverso. Cabelos como cabelos de mulher, coisa, não cabelo bonito, é lógico, mas um cabelo horrível, caindo, um corpo como um corpo de cavalo preparado para a guerra. Imagina o aspecto dessas criaturas. Imagina o terror e o pânico das pessoas ao verem essas criaturas saindo do inferno, saindo do poço do abismo e vindo para essa terra aqui. Cabelo idêntico como dente de leão, imagina isso, representando a ferocidade desses demônios, ferocidade, representando a bravura deles, o ódio, a força que eles vão vir sobre bilhões e bilhões de pessoas que vão estar nessa terra. Versículo 9. Tinham couraças, como couraças de ferro, sobre o peito, preparado para a guerra, para a peleja, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Meu Deus, imagina isso. Esses demônios vão vir voando para a terra. Corpo como de cavalo, rosto de homem, dente de leão, cabelos como cabelos de mulher. Uma couraça sobre o peito, representando que são seres que vão vir para a guerra, vão vir para a batalha, serão seres indestrutíveis. Indestrutíveis. E os homens vão ver. Imagina isso. Imagina uma criatura, milhões e milhões dessas criaturas vindo na terra, E há barulho das suas asas como de carro quando correm para a peleja. Imagina o barulho que vai ser nessa terra dessas criaturas. As pessoas tentando se esconder. Imagina o desespero, O tormento, que só o aspecto deles. Imagina o aspecto deles, que é uma das pessoas verem eles vindo. O desespero, a correria, e vão sair ferroando todo mundo. E a dor da ferroada no corpo e na alma vai durar 5 meses. As pessoas tentam se matar e não vão conseguir. A morte vai fugir de todo mundo. Versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. E ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Olha isso. Corpo de cavalo como de cavalo, rosto como rosto de homem, cabelos como cabelos de mulher, dentes de leão, couraça de ferro sobre o peitoral e uma cauda de escorpião, como de escorpião.
E eles vão saindo ferroando os homens, mas não para matar, mas para atormentá-los durante 5 meses. Verso 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, né? Que, se eu não me engano, 9 versículo 11, acho que é o destruidor, né? Abaddon e Apolion. Isso, só um instante. É isso mesmo. Abaddon e Apolião em hebraico representa destruidor. Os gafanhotos, né, os insetos que tem na terra, eles não têm rei. Mas esses demônios aqui, eles vão ter o chefe deles aqui na terra. Eles vão vir preparados para a peleja. O nome, vamos ler de novo, versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Não sabemos se é o próprio diabo, se é o Satanás, ou se é um demônio específico que é chamado de o anjo do abismo, né? O abismo é o lugar onde está o poço do abismo, é o lugar onde estão os piores demônios presos lá hoje, preparados para esse juízo. E o outro que vai vir aqui também, os outros que virão depois, que os demônios também vão trazer, né? O juízo, né? Versículo 12. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, que é a 6ª e a 7ª trombeta, que a gente vai ver no próximo estudo. Olha isso. Gente, a gente precisa estudar essas coisas para entender o que é juízo de Deus. Para entender. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele tem exércitos de tudo. De moscas, como mandou lá no Egito. Exército de anjos do céu. Exército de homens. Exército de demônios. Ele é o Senhor dos exércitos. E um dos seus exércitos está preso lá no poço do abismo hoje, lá no inferno. Esses demônios estão trancados lá bilhões de anos. Demônios que estão preparados para juízo, separados para o juízo. Como nós vimos lá em 2 Pedro capítulo 2, acho que versículo 4, se eu não me engano. E quando essa chave for entregue, quando a 5ª trombeta for tocada, esses demônios vão vir para a terra. Essa terra vai se rachar, um vulcão vai explodir, esses demônios vão sair lá de baixo e vão subir para cá. E o sol vai se escurecer, o ar vai ficar escuro, não vai haver energia. Eu acredito que as pessoas vão ver ali 1 palmo, 2, 1 metro na frente do nariz delas, ali não vão ver mais nada. E milhões e milhões e milhões de demônios vão vir para essa terra com esse aspecto aqui, vão sair ferroando todas as pessoas. E a dor no corpo e na alma, que para mim é o mais terrível, na alma vai durar 5 meses. Pânico e desespero, 5 meses sem comer, sem beber. E pela palavra de Deus ninguém vai morrer, nem de fome, nem de sede, nem de dor, ninguém vai morrer. As pessoas vão procurar a morte, vão tentar se matar e a morte vai fugir delas. Elas não vão conseguir. O tormento vai ser tamanho, que elas não vão ter condição de fazer absolutamente nada. Durante 5 meses sentindo dores horríveis. Só que a Bíblia fala, ó, versículo 12, o primeiro ai passou. Eis, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Aí você fala assim, até agora, né, que a gente leu os selos e a gente está na 5ª trombeta, você fala, meu Deus, mas que coisa horrível. Só que ainda tem 2 ais, que serão piores do que esses daqui, piores, tá? Que é a 6ª e a 7ª trombeta, que você pode ler ainda na sua casa aí. E depois ainda vai haver 7 taças. 7 taças de juízo, que vai ser pior do que tudo que está no selo e do que tudo que está na trombeta. Então, igreja, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, a gente precisa ter temor a Deus. A gente precisa entender o livro de Apocalipse para a gente entender o que está reservado para essa terra. Para a gente entender o que é juízo. Para a gente não brincar com a graça de Deus. Para a gente entender o que é juízo. Tudo isso aqui vai acontecer pelo juízo de Deus. 7 anos de grande tribulação. Mais para frente, a gente vai falar aqui sobre o anticristo, acho que no capítulo 13. Aí antes dessas coisas acontecerem aqui, porque o livro de Apocalipse, gente, ele não está numa sequência de acontecimentos. Antes dessas coisas aqui acontecer, o anticristo, ele vai governar 3 anos e meio na terra, que está lá em Apocalipse capítulo 6, né, quando Jesus ele abre o primeiro selo. Ali veio o cavalo branco, e durante 3 anos e meio, o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, ele vai governar nessa terra. A gente vai entender o governo dele lá no capítulo 13, tá bom? Então, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, que fala sobre o cavaleiro branco, a gente vai entender o governo dele
lá no capítulo 13, a gente vai ver a marca da besta, a gente vai ver o que ele vai trazer sobre essa terra. Só que depois dos primeiros 3 anos e meio, a gente precisa entender isso. Tudo que a gente está lendo aqui dos selos e das trombetas e das taças, isso vai acontecer nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, tá? Então é bom a gente entender a cronologia do livro do Apocalipse, a gente ter essa compreensão. Tá, gente? Então virão coisas piores, terão 2 ais ainda, a 6ª e a 7ª trombeta, que vai ser pior do que essa 5ª aqui, pior do que isso. E as 7 taças, que vai ser pior do que tudo que nós já lemos aqui. Então, gente, a gente precisa estudar o livro de Apocalipse, a gente precisa conhecer ele e entender que essa terra está preparada para juízo, os homens ímpios estão preparados para o juízo. Todos aqueles que não obedecem o evangelho de Deus vão encarar o juízo de Deus. Então, nunca fique falando, só Deus pode me julgar. Não, você tem que correr do juízo de Deus. Corre para Jesus. Deus não quer julgar você. O juízo de Deus, a Bíblia diz que não tem misericórdia. E a gente vai falar a fundo quando a gente chegar lá no capítulo 21 do Apocalipse, tá? Então, gente, eu vou parar por aqui hoje com vocês. Nessa segunda-feira, a gente vai retornar aqui, se Deus quiser. Segunda-feira agora, depois de amanhã, tá? Às 10 horas da noite. Aí a gente vai dar sequência na 6ª trombeta em diante. Como eu já disse e digo de novo, não fique esperando eu ler aqui com você. Igual, nós estamos no capítulo 9, vai lendo. Leia amanhã na sua casa, leia o capítulo 9 inteiro, leia o capítulo 10, leia o capítulo 11, vai lendo. Aí depois vai ficar mais fácil para você acompanhar, tá, gente? Isso daqui não é figurado, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Então Deus, ele quer salvar o homem, quer salvar a humanidade. Mas infelizmente bilhões de pessoas vão ver tudo isso aqui acontecer. Tá, gente? Guarda essa palavra no coração de vocês, tá bom? Que o Espírito Santo possa dar temor no coração de cada um de nós. E que a gente possa pregar a palavra de Deus enquanto a gente estiver aqui. E tomara a Deus também, né? Que as igrejas despertem para isso. Que as igrejas comecem a pregar e ensinar também o livro de Apocalipse. Porque esse tempo aqui está próximo. E Jesus quer tirar o povo dele daqui, tá bom? Guarde essa palavra. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Como o seu Júlio tá aqui, né? Ei, seu Júlio, querendo desejar, né? O Feliz Dia das Mães, né? Deus abençoe todas as mães do grupo aqui, né? Todas as mães, um forte abraço. Se minha mãe estiver assistindo também, minha mãe assiste também, né? Um grande abraço para a senhora também, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a Dona Glória, Dona Cristina, né? Dona Andréia, Dona Naildes e todos os outros que estão assistindo, que vão assistir ainda essa live, tá? Guarde essa palavra, porque ela que vai te santificar, ela que vai te salvar, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês. Um ótimo finalzinho de sábado aí, que falta 50 minutos para terminar, iniciar um novo dia, que vai ser esse domingo do Dia das Mães e um domingo de Santa Ceia para todos nós, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até segunda-feira, em nome de Jesus. Fiquem na paz.